Aqui na nossa companhia está António Nóvoa, reitor da Universidade de Lisboa. Muito boa noite. Boa noite. Quanto é que custa um aluno do ensino superior numa universidade portuguesa? Quanto é que custa? Os custos para a instituição, para a universidade, cerca de 4.500 euros em média, mas é muito diferente entre um curso de medicina e um curso de letras ou outros cursos, e portanto é difícil, mas em média andará... Na sua opinião, quem é que deve pagar isso? São os contribuintes ou são os utilizadores? Eu julgo que o sistema atual que existe em Portugal é um sistema muito sensato. É um sistema que vem da Constituição, que vem definido pelo Tribunal Constitucional. As propinas que estão hoje indexadas a um valor que era o valor cobrado em 1941, que na altura eram 1.200 escudos. Portanto, ele é indexado a um processo de inflação. Julgo que é um valor razoável. Como aqui disseram na peça e muito bem, é já dos mais altos da Europa, mas é um valor razoável e é um valor sensato. Julgo que o sistema que temos é bom e mexer neste sistema, não é? Como sugere, por exemplo, o FMI, seria, a meu ver, uma total insensatez. Era justamente a minha pergunta, o que é que acha dessa proposta? Seria uma total insensatez. Quer dizer, nesta altura de crise, numa altura em que nós precisamos de reforçar o ensino público, em que precisamos de reforçar a universidade pública, em que precisamos de reforçar o número dos nossos estudantes, de acordo, por exemplo, com a Estratégia Europa 2020, Portugal está ainda muito abaixo do ponto de vista da percentagem de diplomados da população portuguesa, seria, uma vez, de uma enorme insensatez e de uma enorme insensibilidade social, de uma enorme incapacidade de compreender o que é o país Portugal neste ano de 2013, mexer nesse sistema de propinas para os aumentar da forma como o FMI propõe. Do seu ponto de vista, faz mais sentido manter as coisas como estão ou aumentar as propinas para os alunos que podem pagar e aumentar as bolsas de estudo para os alunos com mérito? Faz sentido que o sistema atual que existe é um sistema, a meu ver, sensato. As propinas que estão fixadas e que têm um teto máximo, como eu dizia, de acordo com o critério de 1941 e de acordo com a Constituição, eu julgo que hoje em dia, não só na área do ensino, acho que a Constituição é um referencial importante para todos nós, não é? Que nós devemos preservar e pelo qual nos devemos bater, não é? Portanto, creio que é um sistema sensato. Não faria mais sentido elevar as propinas para os alunos que podem pagar, para depois poder pagar bolsas melhores para os alunos de mérito que não podem pagar? Que o sistema de propinas que aqui se falou é um sistema de propinas para a formação inicial, licenciaturas e mestrados integrados, para a formação de base universitária. E esta formação de base é uma obrigação do Estado, é uma obrigação pública. Isto traz benefícios, os benefícios da formação superior, é evidente que traz benefícios privados, mas traz também benefícios públicos, quer dizer, é a melhoria das nossas qualificações, da nossa capacidade de desenvolver o país. Já nos mestrados e nos doutoramentos, as propinas são livres. Portanto, cada instituição fixa o valor das suas propinas ao nível do mestrado e do doutoramento, no valor que assim entender. E aí pode haver algum espaço para alguma diferenciação em função de diversas realidades profissionais, socioprofissionais, especialização, etc. Na formação de base do estudante universitário, a meu ver, o que está bem. Nesta situação de crise, seria, a meu ver, totalmente insensato estar a mexer. Qual é a taxa atual de abandono escolar no ensino superior em Portugal? É muito difícil definir, porque o abandono escolar resulta de muitas coisas diferentes, não é? Portanto, nós não temos... É difícil medir o abandono escolar, mas eu diria que nós estamos com um problema da ordem dos 6, 7, 8% de alunos, varia muito dos cursos, porque há cursos, não é, que são frequentados sobretudo por alunos que têm uma origem social mais pobre e onde o abandono é maior. Há cursos onde o abandono é muito menor, tipicamente cursos como de medicina ou outros, o abandono é muito menor nesse caso de cursos, nesse tipo de cursos, e portanto é difícil medir exatamente esse tipo de abandono. O abandono é grande, a corrosão social dentro das universidades é grande, as dificuldades são grandes, mas dizendo isto e sublinhando isto, eu não posso deixar de dizer uma segunda coisa que para mim é muito importante. É que há uma nova consciência dos portugueses sobre a importância da formação superior e há hoje sacrifícios que estão a ser feitos por muitas famílias para permitir que os seus filhos estudem nas universidades. O reitor da Universidade de Coimbra, o professor João Gabriel, dizia-me outro dia que não há nada que lhe dê maior orgulho de que às vezes pais com enormes dificuldades encontrarem-me e dizer-lhe: eu não quero que o meu filho deixe de estudar na universidade por dificuldades financeiras. Uma das notícias do dia é esta notícia de que aumentou o número de propinas que estão em atraso. Como é que se lida com esta situação? O aluno não paga, o que é que as universidades devem fazer? As universidades devem estabelecer critérios muito flexíveis a esse nível. Nós temos na Universidade de Lisboa um programa que se chama Universidade de Lisboa Consciência Social, que permite justamente, com alguma flexibilidade,
ir resolvendo uma parte desses problemas através de uma lógica de prestações, através de lógicas várias de apoio. É preciso que as universidades incorporem neste momento uma grande dimensão de consciência social e de sensibilidade social. Essa foi, aliás, também uma das razões que nos levou ontem, por exemplo, numa cerimónia única de há muitas décadas a esta parte, à fusão das duas grandes universidades de Lisboa, da Universidade de Lisboa e da Universidade Técnica de Lisboa, no sentido de construirmos uma universidade mais forte, mais coesa e com um sentido de consciência social mais forte. Há muita coisa que é possível fazer no interior das universidades, mas para isso as universidades precisam de autonomia e de liberdade. Uma autonomia e uma liberdade que muitas vezes não existe no nosso espaço universitário. Há quem diga que as universidades em Portugal deviam ser financiadas não pelo número de alunos que têm, mas pelo número de alunos que colocam no mercado de trabalho. Faz sentido isto assim? Não. Isto é, a questão do mercado de trabalho não pode ser vista de maneira simplista, não é? As universidades... Mas isso obrigaria as universidades a trabalharem com as empresas e a formarem pessoas para profissões que realmente existem. Exatamente. Em relação às quais existe procura efetiva. Uma das coisas que é mais interessante, um dos aspectos que é mais interessante para quem está dentro de uma universidade, é que quem está fora das universidades continua a olhar para as universidades de uma forma muito tradicional, como lugares onde se dão aulas. As universidades já não são isso. As universidades não são lugares onde se dão aulas apenas. As universidades são hoje grandes centros de criação, grandes centros de conhecimento, grandes centros de tecnologia, grandes centros de iniciativas empresariais, grandes centros de iniciativas tecnológicas, fazem hoje parte do que há de melhor na sociedade portuguesa do ponto de vista da inovação, da capacidade de mudança. Portanto, essa ligação é uma ligação que já existe, não é? Agora, essa ligação tem que ser fomentada através de parcerias, através de ligações, através de uma ligação entre a universidade e as profissões, através de uma ligação entre a universidade e a economia, mas não necessariamente através de uma visão estreita do que é esse conceito de empregabilidade que tem muito que se lhe diga. António Nova, muito obrigado. Boa noite. Obrigado também. Foi o 360. Voltamos amanhã para escalpelizar outra notícia do dia.